Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Revolução Jesus, chega mais, fica à vontade, porque esse programa é nosso. Estamos aqui para que juntos nós possamos cada vez mais refletir, aprofundar a nossa fé, mas principalmente fazermos uma experiência concreta com Jesus que está vivo no nosso meio, Jonathan. Ele que é o maior revolucionário, Thiago Marcon. E no melhor sentido da palavra, porque ele dá sentido à vida e sentido a essa palavra específica. A partir da entrega dele é que nós damos início a essa verdadeira revolução. E por falar em experiência, a gente logo de cara aqui quer lançar um super convite, ou reforçar, quem sabe, se você já sabe e já anotou na sua agenda. Porque de 2 a 6 de janeiro nós temos um encontro marcado aqui em Cachoeira Paulista. É isso mesmo, acampamento Revolução Jesus, que vai acontecer no próximo ano, logo no início do ano, vai emendar aí já com o acampamento de ano novo, né, Thiago? Começa dia 2. Para abrir o ano novo com tudo. É isso aí, com o tema Eu Vivo a Revolução Jesus. Então você não pode perder, dá tempo de se organizar. Então organize aí a galera e venha viver com a gente, porque esse acampamento está sendo preparado com muito carinho. Imagina, se nós estamos preparando, imagina o que Deus está reservando para nós. Deus tem a capacidade de dar o que cabe a cada um. E Ele tem algo reservado para você. Muito bom. Jonathan, vamos entrar em cheio na temática do nosso programa, mas deixa eu lançar aqui antes uma pergunta, antes mesmo de nós aprofundarmos, chamarmos aqui a nossa convidada, que hoje é super top aqui, a galera vai conhecer já já. Você, quando era criança, né? Menor não vou falar porque você não é muito grande. Ah, quem fala, gente? Ah, quem fala? Não, eu sou mais alto que você, não sou? Desafio, olha aí. Vai lá, claro, gente. Olha aí. Olha Vamos lá, 2 centímetros mais alto que você. Você colecionava alguma coisa? Você tinha esse hobby de colecionar? Eu tentei, mas nunca consegui, Thiago. Não, nadinha? Nada. Eu era especialista em desmontar as coisas e depois tentar montar, mas às vezes faltava algum parafuso. Entendi, mas colecionar mesmo? Colecionar. Teve uma época que tinha aqueles tazos que vinha... Lembro. Salgadinho, né? Tinha refrigerante que vinha também com um brinquedo específico. Certo. E aí... Mas eu comprava, mas eu logo perdia, gente. Eu tenho uma extrema dificuldade em guardar essas coisas. Entendi. Eu colecionava latinhas, muitas latinhas, né? Até latinhas importadas eu colecionava e cheias, detalhe, viu? Nossa. Eu tinha em cima do meu guarda-roupa muitas. Imagina também quando elas esquentavam, às vezes dava esse esquema aí, esquentava e estourava dentro do quarto as latinhas, né? Por causa da temperatura e tudo mais. Mas colecionei muito. Tazo também. Mas eu acho que ninguém se compara a um cara que aqui nos bastidores eu ouvi falar que colecionava. Eu quero pedir pra ele, Tiagão. Você falou que é um dos maiores colecionadores aqui, o nosso cinegrafista. Ele falou uma listagem aí de coisas que ele colecionava. Beleza, Thiago? Ótimo. Vai lá, conta pra gente, o que você colecionava aí? Eu me lembro, latinha. Latinha também? Tamo junto, né? Selos postais. Nossa, você é fino, mano, né? Qualquer um coleciona selos. Tampinha de garrafa. Aí já estamos baixando o nível, vai lá. O que você e o Jonathan chegaram a comentar, os brinquedinhos que vinham nos salgadinhos, nos refrigerantes. Eu era mestre em sair correndo atrás, juntar os cupomzinhos e trocar esses brinquedos. Mas faz tempo. Faz tempo. Não tanto, né, Thiago? Um pouquinho só. Só vou mostrar aqui, ó, que tem gente que coleciona mesmo. Isso é próprio, né? E assim como também faz parte da vida, muitas vezes, essas coisas de criança, de colecionar e tudo mais, e tantas outras coisas, uma coisa inevitável também na vida de toda pessoa, que desde criança, por vezes, é saber lidar com a tal da perda. É isso aí. E aí, nós entramos em cheio no tema do programa de hoje. Que o tema do programa é o que eu ganho com as perdas. Acho que é o grande drama, né, Thiago? Sim. Talvez seja até uma pergunta um tanto difícil e, para alguns, contraditória. Justo. Ganhar com a perda, mas se eu estou perdendo, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então vamos chamar alguém gabaritada aqui, que vai nos ajudar a responder, na verdade, se existe resposta para essa questão. Por isso, com grande satisfação, nós queremos acolher aqui a professora Alda, bem-vinda ao Revolução Jesus. Obrigado, viu? Pela sua presença. Bem-vinda. Por favor. Já vou entregar aqui o microfone enquanto a gente vai pegar um puff aí, Jonathan? Pego. Pra gente poder bater esse papo, inclusive deixa eu pegar aqui já, de antemão, esse livro aqui que já a gente vai saber sobre o que se trata. Professora, posso te chamar assim? Porque professora eternamente vai ser professora. Isso aqui. Vou chamar pelo nome. Gente, olha só, estamos aqui com a professora Alda, ou melhor dizendo, Alda. Bem-vindo ao Revolução Jesus. Obrigada pelo convite. Foi muito bom. Diz que a senhora é professora, então
Onde a senhora lecionou? Quanto tempo? Conta um pouquinho pra gente aí, pro pessoal conhecer. Eu acabei de definitivamente sair da academia. Vamos dizer assim, eu trabalhei 47 anos Aproxima um pouquinho. e Isso. 4 meses na Unisal, né? Comecei quando ainda se chamava Faculdade Salesiana de Filosofia, Ciências e Letras de Lorena. Pensa no nome. Então, ela é muito mais nova quando ela se tornou, depois que ela se tornou Unisal. E realmente agora eu resolvi dar uma parada. Mas depois de quantos anos aí? 47 anos e 4 meses. É muita estrada. E 70 anos de 70 vida. anos de vida, mas com uma resolvi. jovialidade que a gente já percebeu aqui nos bastidores de alguém aí, ó, de 20, 30 anos, com aquela jovialidade, aquele pique, hein? Bondade. Alda, e diante de tantos frutos, com certeza, né, que mais do que a sua profissão, né, a sua missão, assim nós podemos dizer, que você vivenciou nesses anos e ainda continua vivenciando, não diretamente lecionando, mas com certeza ajudando muita gente, surgiu esse livro aqui, Amor Infinito. Eu gostaria que a senhora situasse pra gente como nasceu esse livro e qual é o intuito, qual que é a proposta dele. Bom, o livro se chama Amor Infinito, Histórias de Pais que Perderam Seus Filhos. E é um livro muito verdadeiro porque ele nasceu de entrevistas com pais e mães que perderam seus filhos. Eu, logo que perdi meus filhos, né, por isso que nasceu essa motivação para estudar esse tema, eu não queria mais estudar, não queria mais fazer nada. Aí me deu uma vontade de fazer um doutorado, porque eu já tinha mestrado. E aí, desse doutorado, que nasceu esse livro, Amor Infinito. Amor Infinito porque quem teve um filho e o perde nunca, jamais vai esquecer esse filho. Graças a Deus. Aliás, a melhor definição de memória me foi dada por um senhorzinho, seu Manuel, que eu nem sei mais do seu Manuel, aqui da Canção Nova, um senhorzinho de Piquete, que quando eu o entrevistei, ele falou para mim assim, Deus é maravilhoso. Aí eu falei, por que, seu Manuel? Ele falou, porque ele deu para o homem a capacidade de aquilo que ele vê, ele nunca mais esquece. Isso falando em relação ao filho dele. Para mim, é a melhor definição de memória que eu já vi. E por que eu estou dizendo tudo isso? Esse amor infinito é alimentado pelas memórias, por tudo aquilo que se viveu em relação aos filhos. Diferentemente do que pensa a maioria da população, nós não temos que esquecer para aceitar uma perda. Pelo contrário, nós temos que investir nessa memória para que isso nos dê força e dê uma realidade também para aquela perda. E não é uma coisa dolorosa, é uma coisa muito boa saber que você teve 2 filhos, como no meu caso, e tudo de bom que aconteceu com eles. O meu filho até quase 18 e a minha filha até quase 15 anos. E é o que nós lá no grupo, que também se chama Amor Infinito, tentamos passar para as mães. As mães chegam querendo morrer. Eu digo, mas você não pode morrer, porque você é guardiã das memórias dos seus filhos. Que coisa linda, dos filhos que vocês perderam. E ela sai muito mais esperançosas, porque ela sabe que elas têm que continuar falando dessas memórias. Quem foi o meu filho, quem foi minha? Alda, a senhora tocou, a professora vem sempre na boca, né? Porque literalmente são muitos ensinamentos, né? Alda, nós tocamos aí num ponto, né, em relação à perda muito, como que assim eu posso dizer? Não só doloroso, porque já entendi o que a senhora está trazendo, mas a perda de uma pessoa é algo em todos os âmbitos. Imagino para uma mãe, então, o que deve ser. Agora, trazendo para essa pergunta que nós fizemos aqui, porque como o Jonathan disse, né, Jonathan? É até difícil tentar, por vezes, querer encontrar uma resposta que parece algo contraditório. Aqui nós vemos um livro que surgiu a partir de experiências, mas também da sua experiência. Então nós conseguimos tirar coisas, colher coisas positivas de uma perda, como foi, por exemplo, no caso de alguém? É possível responder essa pergunta? Bom, mas é algo que pode ser tirado e que melhora o estado emocional de quem perdeu.
Porque realmente perder filho, você pode ler em qualquer literatura do mundo inteirinho. Eles, quando falam de perda por morte, eles vão falar que o pior tipo de perda é perda de filhos. Isto é algo que é dito no mundo inteiro. É realmente muito doloroso. Agora, você não pode ficar fixado só na perda. Porque o que é a perda? É algo que agora eu estou privada de. Eu não vou ter mais. Ela é irreversível, ela é inacessível. Então, é algo que eu tenho que olhar de uma maneira diferente. Então, eu tenho que olhar o que veio de bom. Que alguma coisa veio. Se eu sinto tanto ter perdido, é porque é uma coisa muito boa. Então, eu não posso perder esse foco. E aí, pronto, de pessoas que não querem falar sobre isso, falam com muito desespero, com muita dor. Nós temos lá no grupo uma mãe que fala da saudade doce. É aquela saudade que já foi refinada, que já foi acomodada à dor, porque no início, nos primeiros meses, até primeiros anos, é desesperador. Isso passa com muito trabalho interno da pessoa, vai depender da capacidade de resiliência da pessoa, de cada um. Por isso que o luto é chamado de multidimensional. Vai depender da cultura, vai depender da pessoa. Os orientais não se desesperam tanto frente a perdas como os ocidentais. É completamente diferente. As crianças lá já têm uma educação para a morte. Agora, o que falta na nossa cultura? É interessante que a senhora falando sobre isso, e fazendo até um link com o começo do programa, de colecionar as coisas, me parece que ao longo da vida nós colecionamos perdas, né? É inevitável o colecionar essas perdas. E muitas vezes perdas de pessoa. E se eu não desenvolvo essa capacidade de lidar com as perdas, talvez eu não leve uma vida tão boa quanto deveria. Como que é isso? Não tenha dúvida. Pela experiência que eu tenho com mães enlutadas, mães que nunca assentam essa dor, elas vão morrer. Eu digo que só tem duas opções para o luto de filhos. Ou você faz um processo de crescimento pessoal de luto, ou você morre. Então, a gente quer continuar vivendo. Eu quero continuar vivendo por muito tempo para dizer que eu tive esses filhos, quem foram eles, fatos bons, fatos ruins. Sim. Mas isso é muito promissor para a qualidade do luto. Ô, Alda, e assim, nós estamos aqui falando de uma geração e tantos jovens que nos acompanham. Será que a geração hoje, de fato, sabe lidar com as perdas em geral? Estamos falando aqui de pessoas, mas outros tipos de perda, né? Por hora, perde um relacionamento, né? Perde um namorado, a namorada, perde um emprego, perde um sonho, né? Quantos jovens que pararam de sonhar? Será que hoje nós sabemos lidar com as perdas ou a gente acaba consumindo uma força para que elas não aconteçam e muitos entram em desespero, né, hoje em dia, porque a gente vê quantas pessoas desesperadas e cometem verdadeiras loucuras porque perderam algo ou alguém. Como que é essa questão da nossa própria psique frente à perda? Nós temos que ser treinados para a perda, porque a perda, como disse, é inevitável, né? Como é que a gente encara isso, pensando em tantos jovens hoje que vivem uma realidade de perdas? Sem dúvida que a nossa vida é feita de ganhos e perdas. Os ganhos, às vezes, não são tão observados e comemorados como as perdas. Agora, eu acho que a juventude de hoje carece de muita orientação em relação a perdas. Isso é tão verdadeiro da gente ver os casais hoje, os homens matando as ex-esposas, ex-namoradas, né? Porque eles não suportam perder aquilo. Então, eu acho que há uma fragilidade do jovem hoje frente à perda. E acho que tem que ter uma educação para isso. Que as escolas, principalmente as escolas que se preocupam com a formação do ser humano, deveriam trabalhar melhor este tema de perdas e ganhos. Sim. Saber reconhecer, valorizar os ganhos, né? Tem gente que, por exemplo, não dá valor por estar vivo. Eu dou muito valor. Sim. E eu fiz 70 anos, quero fazer muito mais, porque eu acho que eu tive o direito de viver. Numa sociedade como a nossa hoje, nesse nível de violência, eu estou tendo o direito de viver. Então, eu tenho que valorizar isso. E eu não sei se os jovens valorizam isso. Eles não sabem perder.
Parece que eles vieram ao mundo só para ter o que querem, a hora que querem, no imediatismo total e não sabem perder. E cometem loucuras por causa de perdas. Falando de jovem e de como lidar com as perdas, nós tivemos algumas participações nas redes sociais. Ah, legal. Eu vou ali, ler rapidinho. Me acompanha aqui. Vem aqui. Legal, pra gente Daqui. ver, né? Qual que foi a enquete? A pergunta da enquete foi? A enquete perguntou o seguinte: como você lida com as situações de perda? E aí nós tivemos algumas respostas. A Elaine Nani disse: só Jesus para ter misericórdia e acalentar os nossos corações. A gente enfrenta, então ela logo enfrenta com Jesus. Porém, tem dias que a dor da perda é insuportável, que entra também no que a senhora colocou, que a pessoa, ela acorda com aquele sentimento. Ora, ela acorda com um sentimento um tanto mais elevado, ora não, e tudo mais. A Daniele, o Gustavo, ele disse: eu faço rezando o terço, vendo o lado positivo da situação. Deixa eu ver, tem mais participações aqui. Vamos lá. Durou mais uma aí. Só um minutinho. Tem várias. O Marcos Gabriel disse: contando com a providência de Deus, esperando na sua misericórdia, confiando no seu amor. Parece que a fé é um mecanismo importante e, por que não dizer, talvez um dos mais importantes que ajuda a pessoa a lidar com Interessante isso. isso, né? Como é isso? Nós temos que ver o seguinte: esses participantes são ligados já na Canção Nova, tem já toda uma estrutura religiosa. Obviamente que eles vão apontar esta alternativa, Sim. que é uma estratégia de enfrentamento das adversidades da vida, sem sombra de dúvidas. Sim. Quanto mais fé numa religião uma pessoa tem, qualquer que seja ela, vai dar esse esteio, essa base de enfrentamento. Agora, existem outras. Existem pessoas, por exemplo, perde o pai, um exemplo, né? Ele vai fazer tudo para ser um grande homem na vida em honra do nome que ele leva, né, desse pai. E outras alternativas também existem. Mas a religião é realmente uma forte estratégia muito frequente na vida das pessoas no enfrentamento de perda. O que eu acho extremamente positivo. Sim, existem. Mas vocês aqui, eu acho que todos os depoimentos vão se dirigir para essa alternativa em função do público que vocês atendem, né? De ser uma rede de televisão católica, o que é muito bom. Mas é uma das estratégias, existem outras. Uma coisa interessante que a senhora trouxe foi isso, né? Por exemplo, eu vou fazer de tudo para ser, né, a partir da referência do meu pai que eu perdi, né, alguém que seja tão bom quanto ele, né, a partir dos exemplos pra e tudo mais. Honrar essa paternidade. Então aí a gente já começa a responder Até a questão. com filho a gente tem isso. Sim, então pense. A gente já começa a responder a questão que, no fundo, quando a pergunta superficialmente, ela causa impacto. Mas aprofundando ela, a gente percebe que a perda, de fato, ela tem essa capacidade de fazer a gente sair de si, de vislumbrar, claro, por vezes com uma ajuda, embasado na fé, em tantas vezes, e a gente acaba vendo essa resposta da pessoa que tem uma crença, portanto, uma fé, né? Essa associação que acontece, né? Por exemplo, eu vou falar rapidamente um exemplo. Eu perdi a minha avó, que ajudou na minha criação de maneira repentina. Foi fazer uma cirurgia que não era de risco e faleceu. E eu lembro a última vez que eu falei com ela no telefone. E o que eu disse? Claro, a dor da perda, muito grande. Foi a primeira pessoa próxima que eu perdi. Mas aí eu entendi, a partir disso, eu comecei a valorizar o momento com as pessoas de maneira diferente. Porque eu disse, eu não sei quanto tempo eu tenho com essa pessoa, pode ser repentino. Então já consegui extrair algo. Mas claro, isso, quem que me deu subsídio para isso? A experiência, a minha fé, claro, que me fez enxergar e ver além, porque daí a gente acredita, né, naquilo que é eterno, naquilo que claro, vai sentir aqui, mas a eternidade. Mas é interessante entender que existem esses mecanismos, né? E a fé acaba sendo essa base que ajuda muita gente a ir além e não parar nisso. Quem realmente sente uma perda e faz um processo de luto, obviamente que ela sairá lá na frente diferente. Sim. Né? Alguns ficam revoltados, se tornam pessoas piores. E outras se tornam pessoas melhores. E melhor não enxergar o outro, de entender de pequenas perdas, porque a gente está falando de grandes perdas, Sim. Existem as pequenas perdas. Cotidianas, né? Perde... Uma pessoa, por exemplo, se casou há 40 anos, perde a aliança, fica chateado.
Só que se ela tem uma experiência de perda por morte de alguém, de um ente querido, ela já não vai ver aquilo com este tamanho de dor, de desespero e de chateação. São muitas as perdas que acontecem no nosso cotidiano, como a Alda acabou de falar aqui. E com certeza, nesse momento, você pode estar vivendo uma, como eu também posso estar vivendo, né? Estamos perdendo e ganhando, como a gente trouxe aqui. É por isso que no próximo bloco, a gente desdobra essa temática e vamos falar sobre outras perdas. E também encontrar, já citamos aqui, mecanismos que nos ajudam no enfrentamento. Qual é a minha postura frente a isso? Então não sai daí, o intervalo é rápido, Revolução de Jesus já volta. Quero te ver. Revolução Jesus, estamos de volta falando sobre perdas. O que eu ganho com as perdas? É possível ganhar algo com as perdas, Thiago Marcon? Foi essa discussão no primeiro bloco, né? E trouxemos várias evidências de resposta aqui muito interessantes. Mas se você perdeu, não acompanhou, fica ligado que ainda vai dar para resgatá-las. Exatamente. Estamos com a presença ilustre da professora Alda, que já nos ajudou no primeiro bloco do programa. E agora nós temos mais uma participação pelo Skype. Vou falar com a Flávia Gamonar. Ela está nos acompanhando pelo Skype. Flávia, bem-vinda à Revolução Jesus. Obrigada, é um prazer participar com vocês. Logo de início eu quero pedir que você se apresente, fale um pouco do seu trabalho, do seu projeto e tudo mais. Bem, eu sou professora em curso de pós-graduação de universidades, eu também trabalho com palestras, tenho uma empresa de treinamentos, curso doutorado na área de mídia e tecnologia e sou autora de 2 livros sobre carreira, empreendedorismo e inovação. Flávia, você tem esse trabalho que é realizado pelo LinkedIn e tudo mais, onde você tem ali, trata sobre essa questão do mercado de trabalho, mas o que especificamente esse trabalho pode somar com aquilo que é o tema do programa hoje, que nós estamos falando sobre perda, e especificamente para o público jovem cristão? Sim, bem, a minha história começa com uma demissão em 2014. Eu fiquei, depois desse tempo, 6 meses sem emprego, e todo mundo que passa por uma demissão, ou seja, uma perda de alguma maneira, né, vive um momento difícil, fica sem respostas, fica com vários medos, né? Isso aconteceu comigo. Nesse período aí de desemprego, eu já estava concluindo o mestrado, mas ainda assim com um currículo bom, demorou algum tempo para que eu conseguisse me recolocar no mercado. E aí todo o trabalho que eu venho desenvolvendo hoje no LinkedIn por meio de conteúdo sobre carreira tem a ver com esse momento, de como eu fiz para me reconstruir, para voltar a conseguir oportunidades, para entender que esse momento de perda muitas vezes parece ser algo negativo, mas pode ser também o que leva a gente adiante. Eu sempre digo, se eu não tivesse sido demitida, eu não teria empreendido como eu empreendo hoje, eu não teria feito tantas coisas legais e me redescoberto na minha vida profissional. Interessante, porque essa questão profissional, para o jovem, ela é muito relevante, porque ele está nessa fase, né? Na fase de conquistar as coisas, de encontrar um certo trabalho que ele se identifique e ali possa construir uma carreira. Quais dicas você daria para esse jovem que precisa lidar com a perda, mas que também está nessa fase de conquistas, de lidar com as situações próprias da vida? Bem, o jovem, ele pode estar em início de carreira, ele pode ser ainda um estudante, ou muitas vezes, né, ele já está no mercado de trabalho e ele lida com um momento de reviravolta, com uma demissão, ou mesmo com frustrações, né, insatisfações na vida profissional. O que a gente precisa sempre pensar é, quando nós somos jovens, há uns 20 e poucos anos, por exemplo, eu escuto muitos alunos me falando, professora, eu não consigo crescer, eu não consigo ser valorizado, mas a gente precisa pensar que nessa idade a gente tem muita coisa a aprender ainda, a viver, né? E muitas oportunidades virão com a maturidade, com a experiência. Então é importante ter um pouco de calma, continuar investindo na carreira, estudando, conhecendo pessoas, lendo, cuidando da sua imagem como profissional, seja em redes como o LinkedIn ou de outras maneiras, para que isso vá se construindo, né, e aos poucos você consiga conquistar os seus objetivos profissionais. Entretanto, é preciso saber quais são esses objetivos, né? O que você quer para a sua carreira. Buscar refletir no que você é bom de verdade. E isso, às vezes, leva algum tempo para a gente descobrir. E se você estiver vivendo
um momento de perda, eu fui demitido, não consigo um trabalho, além de não desanimar, de continuar e de tentar coisas diferentes para conseguir resultados diferentes, é também apostar em coisas novas, né? De repente, o empreendedorismo. Será que tem algum serviço? Será que tem algo bacana que você possa oferecer? Ou mesmo revender um produto? Muitas vezes a gente fica com a visão muito limitada, né? Eu mesma, quando era uma funcionária, não pensava que eu poderia ter o modelo de trabalho que eu tenho hoje, né? Que envolve serviços com aulas e palestras, enfim. Tá ótimo. Flávia, para terminar, coloque aí quais são as suas redes sociais, modo de fazer contato com você e tudo mais. Bem, deixa os meus contatos. Eu queria falar do meu livro também, que é esse aqui. Que legal. Me Dê Sem Crachá. Eu te acompanho até a porta. É um livro sobre carreira, na verdade uma conversa sobre carreira, do Você Está Demitido ao Pedir Demissão. É um livro que fala sobre todos esses assuntos que a gente precisa discutir carreira, né? Então, o meu LinkedIn eu estou como Flávia Gamonar. O meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato também, flaviagamonar@gmail.com. Tá ótimo. Flávia, muito obrigado pela sua participação no Revolução Jesus. Com certeza você somou para aquilo que é o tema. Nós agradecemos. Até a próxima. Valeu. Obrigada pelo convite. Eis as perdas, hein? Aqui trouxemos mais um âmbito de perda, que é a questão profissional e, como bem disse o Jonathan, uma realidade presente nos jovens. Professora Alda, no primeiro bloco nós discorremos aí falando sobre as perdas e as reações que nós temos frente a essa perda, falamos sobre enfrentamento. Agora, trazendo ainda mais para o concreto, vivenciei uma perda, né? Diferentes âmbitos aí, seja de alguém, seja de algo, de uma profissão, como falamos aqui, ou até de um sonho também, como foi citado. Como eu posso administrar isso? Sozinho eu consigo encontrar meios, a gente elencou aqui antes do primeiro bloco, né? Algumas formas de enfrentar, mas no concreto, quais seriam as direções que poderiam ser dadas para esse jovem enfrentar as perdas? Claro, cada um na sua particularidade. Como eu me posiciono frente a elas? Bom, como eu já falei, a situação de perda, ela gera uma série de sentimentos, de atitudes que são multidimensionadas, dependem do ambiente social, depende da família, depende da educação que a pessoa teve na comunidade, depende de muitos fatores. Eu acho que se a pessoa tem bastante informação e capacidade de tomar todos esses exemplos, tudo que ela já aprendeu em relação a isso, ela vai fazer um bom trabalho. O grande problema é quando não consegue. E aí tem que procurar realmente ajuda. Eu acho que grupo de entreajuda, que não é uma terapia de grupo, é um grupo que é terapêutico como consequência, mas não é uma terapia. Como é o meu grupo Amor Infinito, eu acho que melhoraria muito o pano de fundo para a pessoa sair um pouco mais inteira depois de um processo de luto. Professora, a senhora disse algo muito interessante, né? Quando a pessoa ela reconhece que precisa de ajuda e não consegue administrar. Quando eu sei que eu preciso de uma ajuda e que sozinho eu não estou conseguindo? Tem alguns sintomas, alguns sinais que eu vou notando em mim que mostram, não, você precisa de uma ajuda porque você já não está conseguindo enfrentar essa perda sozinho? Tem sim, tem os processos depressivos, aquele choro constante que nunca diminui, porque uma hora eu digo que as lágrimas secam. Sim. Você consegue falar de alguma coisa ruim que você passou sem se debulhar em lágrimas. Isso já é um bom sinal. Mas quando você não consegue, quando você elege aquilo como única atuação da sua vida, porque você é tantas outras coisas na vida. Você é irmão, você é filho, você é pai, você é mãe, você é aluno, você é professor, e você não consegue levar as outras coisas, outras funções que você tem na vida, está na hora de você procurar ajuda, porque você colocou tudo na perda. Tem pessoas que depois que perdem, param a vida e só focam a perda. Mas espera lá, tem tantas outras coisas que estão, muitos outros processos que estão ocorrendo na sua vida. E aí você lança a mão disso, você pode estudar um pouco mais do que você estava estudando, você pode abrir o seu leque de relacionamentos,
Muitos pais, por exemplo, os filhos, quando morrem de doenças, vão trabalhar em prol dessas doenças. Às vezes você pede uma pessoa idosa na família, você vai ajudar numa instituição de longa permanência para idoso. Então, aí vai depender de tudo que você viveu até então. Tem pessoas que não têm recursos, nem pessoais, nem sociais. E aí a coisa realmente fica muito difícil. Mas é bom que isso vai clareando, né? Nós fizemos, professor, uma enquete muito interessante, né, Jonathan? Isso mesmo. Perguntando para as pessoas em geral sobre as perdas, que vale a pena a gente ver o resultado aqui. Nós fizemos no nosso Instagram, Revolução Jesus. No Stories nós colocamos uma pergunta. Você aprende algo com as perdas que sofre? 77% disseram sim, consigo aprender, que tinha 2 respostas, né? A outra era não, para mim é difícil. 23% responderam não, para mim é difícil, então não aprendi algo com as perdas. E 77%, por outro lado, disseram que sim, que aprendem. E parece que fica um tanto... É uma certa intuição a partir disso, de que as pessoas sabem que de alguma forma elas conseguem tirar dali, embora seja algo ruim, né, a perda em si, ainda mais se for o caso de uma pessoa. Mas sabe que dali também pode se tirar algo bom. Ela sabe que ela pode, mas aí vem a questão da capacidade individual de realmente tirar. Eu estou aqui pensando se esses 70 e tantos % realmente já tiveram uma perda significativa na vida. Né? Porque, na realidade, perda é um tema tão geral, porque nós já nascemos perdendo. Quando você nasce, você não precisou respirar, você não precisou fazer nada. Né? A natureza cuidou de tudo. Então, você já nasce perdendo. A temperatura do útero materno, aquele ambiente seguro, aquele né? ambiente que tudo era feito para você. Sim. Então, na realidade, nós nascemos perdendo. Nós crescemos, perdemos a infância, crescemos mais um pouco, perdemos a juventude. Né? Por exemplo, para o idoso, como é difícil enfrentar a perda do vigor, da autonomia. Então, na realidade, nós perdemos constantemente. Agora, uma coisa é você falar que aprende e outra coisa é você ter a capacidade de enfrentamento. Tem pessoas muito frágeis. Nós, lá no nosso grupo, às vezes, nós recebemos mães lá que chegam, só choram. Elas não têm capacidade de sustar aquele choro e falar alguma coisa. Elas vão aprender. Se elas ficarem firmes no grupo, voltarem várias vezes, elas vão ver que tem aquelas que já estão com a perda mais assentada. Na realidade, a gente não fala mais em superar a perda de filhos, né? Estou falando especificamente, mas acomodar a dor da perda. Isso não quer dizer que lá um dia você não acorde com aquela sensação de perda e você vá ao fundo do poço. Mas você sabe que você vai sair, porque você já experienciou essa realidade. Então, são as chamadas ondas de luto. Parece que está tudo bem, você vê alguma coisa que lembra aquela pessoa que se foi, você despenca. Mas você sabe que você tem capacidade de se reerguer. Você sabe que aquilo vem e vai como uma onda. Mas não se fala superou a perda. De filho, a coisa é difícil. Você acomodou, como tem uma mãe no grupo, que eu já falei, que fala da saudade doce. Que é aquela saudade que não te leva para o fundo do poço de novo. É uma coisa boa. Conseguiu fazer esse processo aí. Mas uma coisa também muito interessante, né? Essa questão da perda constante, desde que nós nascemos. Não sei se essa conclusão pode ser muito simplória, mas eu penso que seria um grande passo já de ajuda. Eu tomar consciência e assumir. Na minha vida, eu estou perdendo e eu vou perder. Até porque existem perdas que são necessárias para que eu ganhe algo. Aliás, você falou o nome de um livro maravilhoso da Judith Viorst, Perdas Necessárias. Todo mundo deveria ler este livro. Então a gente já começa a desdobrar aqui. Então, existem perdas que são necessárias. Por exemplo, o exemplo próprio que a gente trouxe da Flávia, né? Exato. Claro, não foi um momento fácil, perdeu o emprego, mas essa perda trouxe para ela na carreira profissional dela uma amplitude, uma expansão muito maior. Então existem perdas que são necessárias. Essa moça necessariamente deveria ter
capacidades de resiliência, de criatividade, de vontade de caminhar. Se a pessoa se entrega, acabou a vida. Acabou a vida. Né? Mas então, se existem perdas necessárias e algumas que não são tão necessárias, mas que batem a porta, como dar esses passos para que a pessoa corresponda bem a isso? Existem passos? Não que exista uma receita. Não, receita mas não existe por existem causa passos. da multidimensionalidade do processo. Mas uma coisa que eu acho que é adequada é você, quando você sentir que você está muito fragilizado, procurar ajuda. Tem muitos profissionais, tem na religião, tem na psicologia, tem na filosofia, tem muita gente que pode orientar. Olha, eu acredito que esse momento foi muito esclarecedor para nós, de tomada de consciência, também de ampliar nossa visão de compreensão frente às perdas e dar passos concretos, né? Porque com certeza muita gente passou, está passando, é certeza absoluta, por perdas. Se não passou, vai passar, né? Quem nessa vida está isento delas? Ninguém. Né? Ninguém. E infelizmente a gente ganhou tempo aqui com a senhora, mas passa muito rápido o programa, e a gente quer agradecer muito, Alda, né, pelo seu testemunho, pela sua experiência compartilhada e por essas luzes, né, que foram trazidas aqui frente a essa realidade, como já dissemos aqui, inevitável para todo ser humano e para tantos jovens que nos acompanham. E eu queria chamar a atenção para a questão do grupo, porque hoje para mim é uma missão levar essa ideia do grupo, ideia não, a realidade desse grupo avante. E se alguém conhece uma pessoa que perdeu um filho, mulheres, né, porque o meu atendimento lá é de mães que perderam filhos, que possa encaminhar para lá, porque eu diria para vocês que quem fica lá melhora muito. O começo é difícil, chegar num grupo, a pessoa tem que contar porque ela está ali, isso já é muito duro. Mas, com o tempo, aquilo vai passando a ser uma narrativa que faz bem para a pessoa. Como que as pessoas conseguem maiores informações do grupo? Existe alguma rede social, algum contato que as pessoas podem fazer? Olha, um contato, eu posso dar o telefone? Pode, depois põe aqui no GC, se é um telefone que as pessoas podem entrar em contato. 3152-1688, que é o mesmo contato do meu escritório, do meu consultório. Grupo Amor Infinito. Tá aí no GC para as pessoas acompanharem e também terem maiores informações. Obrigado. Okay. Obrigado, professora. Né? Nos enriqueceu aqui nesse momento. E tenho certeza, viu? É certeza eu te dou. Você não perdeu tempo em acompanhar esse programa e não vai perder no terceiro bloco, porque a gente tem algo muito bacana também, né, Jonathan? No terceiro bloco, Revolução Jesus tem mais vida para partilhar em um tema um tanto difícil, né? Que é a questão das perdas, mas ainda assim é possível em tudo ter um olhar de esperança. Você não pode perder. Revolução Jesus, estamos de volta, terceiro bloco, programa falando sobre perdas. O que nós ganhamos com elas? Você já conseguiu identificar aí alguns ganhos que você teve nas perdas? É uma pergunta delicada, por vezes complexa, até mesmo contraditória. Mas aqui no programa nós estamos tentando clarear, encontrar assim alguns ganhos que nós temos frente às tantas perdas que nós vivenciamos na nossa vida. Mas antes de nós trazermos o segundo convidado no terceiro bloco, quero mostrar para vocês algo muito legal que ainda se você não tem, você está perdendo. Olha aqui, ó o suspense, tchan. Camiseta oficial do acampamento Revolução Jesus 2019 com o tema, Jonathan, Eu vivo a Revolução Jesus. E essa logo aqui, Thiago Marcão, eu falei errado. Essa arte, né, irmão? Essa arte aqui do Revolução Jesus, muito bem pensada, muito bem produzida, tem todo um sentido, né? Se você aproximar aqui, você vai perceber. De primeira impressão, vários detalhes que dizem muito do Revolução Jesus, né, Jonathan? Exatamente. E aí tem algumas frases, tem o próprio tema, tá nessa arte, né? Tem uma frase aqui, ser santo sem deixar de ser jovem, também é uma frase lá das antigas do Revolução Jesus. Isso. Tem a logo dentro da própria arte, metanoia, uma palavra grega. Tudo a ver com Revolução Jesus. Muito legal. 2 a 6 de janeiro a gente se encontra aqui, mas quer uma dica? Adquire sua camiseta antes, viu? Antes que acabe. loja.cançãonova.com ou 1231862600. E seguindo o ritmo da camiseta aqui, Jonathan. Vai lá. Vem cá, quero apresentar para vocês mais um produto aqui. O livro do Padre Mário Marcelo Coelho. Respostas simples para perguntas difíceis. Você pode também adquirir pela nossa loja. Lembrando sempre você que ao adquirir esses produtos, além de você ser beneficiado, ficar bonito, crescer no conhecimento,
diretamente esses produtos ajudam na manutenção da obra Canção Nova. Porque se nós estamos aqui, é porque você está aí, ó, com seu coração generoso, nos ajudando. E jovem ajuda também, viu, Jonathan? Exatamente. Falando de produtos que ajudam a Canção Nova nessa evangelização, estou aqui com a água Canção Nova. Gente, nada melhor do que demonstrar. Isso aí, garoto propaganda da água, ficou Água top. Canção Nova, um novo sabor na sua vida. Para você que é jovem, que faz parte da família Canção Nova, que não só adquire água como produtos, mas também nos ajuda a fechar a campanha. Estamos abrindo mais um mês, esse mês de novembro, e precisamos da sua ajuda, mas antes de tudo já agradecemos a você que é jovem e comprometido com essa missão de salvar almas. Valeu. Então agora se prepara que ele vem. Falamos de perdas, e ele sim teve perdas significativas. É um jovem como você, jovem, que já passou, quem sabe, por experiência semelhante à dele, ou diferente, mas que vivenciou perdas. Como é para um jovem vivenciar perdas tão significativas? Vamos conversar com ele? Nosso grande irmão, literalmente, porque você é maior do que eu e o Jonathan. Kaique, vem pra cá. Bem-vindo. Bem-vindo, Kaique. Obrigado. Chega muito perto, senão humilha. A altura, então eu dou uma levantadinha aqui, ó. Isso aqui é a humilhação dos baixinhos. Tem que levantar o pé Vamos pra sentar, então, cumprimentar. Thiago. Vamos sentar para ninguém perceber. Todo mundo igual. Bem-vindo à Revolução Jesus, Kaique. Obrigado. Que bom. Kaique, nós falamos aqui, né, de perdas significativas, mas melhor do que nós citarmos, nós queremos que você, como um jovem, que tá aí, né, hoje tem uma vida entregue a Deus, mas que viveu um momento de perda, né? Como que foi isso pra você e quais foram essas perdas? Começamos por aí. Tiago, perdas significativas é uma coisa, eu vou contar da minha experiência, mas a partir das minhas perdas, eu pude perceber que para cada um, coisas diferentes são significativas. Então, talvez o que eu conte não seja significativo para alguns, mas seja muito significativo para outros. Mas para mim foi, na minha vida. Eu perdi a minha família, praticamente toda. Nós éramos 5 pessoas na minha casa e primeiro eu perdi o meu irmão. Ele era 2 anos mais velho que eu, tinha 16 anos na época, eu tinha 14. Ele foi atropelado por um caminhão, então nossa família perdeu o meu irmão Victor. 2 meses depois, o meu pai, que já estava doente há 2 anos, tinha enfisema pulmonar, faleceu, enfraquecido também pela morte do meu irmão, ele veio a falecer. E 2 anos depois disso, a minha mãe faleceu, em novembro de 2011. Então foram 3 perdas muito significativas para mim. E foi difícil, foi uma barra, viu? Imagino. Nesse caso, Kaique, são perdas significativas, acredito que para muita gente. Nós estamos falando de família, né? A nossa estrutura. Para o Kaique jovem, quais foram as reações frente a essa realidade? De repente, seu pai, né, sua mãe, antes do seu irmão, não estavam mais ali. E o Kaique, você tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos, Com quando meu seu pai e meu irmão. Com seu pai e seu irmão. Isso. Depois de 2 anos, quer dizer que você já está com 16? 16 para 17. Então, super jovem. Quais foram as suas reações e como é que você encarou isso? De início eu me senti perdido. A minha sensação era de perda de identidade. Forte. Eu acredito que qualquer adolescente que passa por uma situação assim, no período que está definindo a identidade, se sentiria assim. Aos poucos eu fui ressignificando, eu fui entendendo. E ainda tô, né? Eu acredito que o resto da minha vida eu vou passar ressignificando essa situação. Você está com quantos anos agora? Eu tô com 24 agora. 24 anos. Então, ó, já alguns anos se passaram aí, Sim. né? E essas reações que você foi tendo frente a essa perda, muito novo. Sim, eu acredito que naquele momento eu não era nem capaz de entender direito o que estava acontecendo. Então, ao longo do tempo, eu tenho descoberto o que me causou, o que faltou, quais foram as consequências e as minhas reações, né? É estranho falar disso um pouco, mas quando meu pai e meu irmão morreram, eu não tinha dimensão do que estava acontecendo na minha casa, de como a realidade ia mudar. Então, a minha sensação era, eu queria que aquilo acabasse logo. Aquela sensação de vazio, aquela sensação de alguma coisa anormal aconteceu aqui. Eu queria que isso passasse logo e voltasse a vida a ser normal. Mas depois de uma perda como essa, a vida nunca mais volta a ser a mesma, né? Aquela dor se acomoda dentro de mim. Eu acostumo a viver com ela, a conviver com ela e eu a supero. Mas ela existe, a saudade existe. Né? E tiveram pessoas que lhe ajudaram nesse processo porque um adolescente, né? Ainda alguém adulto e até mesmo alguém já maduro precisa de ajuda em casos como esse. Houveram pessoas que estiveram ali ao seu lado, de alguma forma foram bons samaritanos nesse processo? Sim, os meus amigos, a minha mãe, a minha irmã, que continuaram ali, a minha mãe antes de falecer, e os meus amigos exerceram um papel muito crucial, os amigos do grupo de oração principalmente, depois do falecimento da minha mãe.
E é notável a diferença para mim de perceber como foi a vivência da perda do meu pai e do meu irmão, porque eu ainda não tinha tido a experiência de encontro pessoal com Jesus, ainda não tinha o grupo de amigos da igreja, os amigos ali. Foi bem diferente, a sensação de perda foi mais difícil de superar. Quando eu vivi a perda da minha mãe, eu já estava na igreja, já estava no grupo de oração. Então, os meus amigos me davam muito suporte. Eu passei a morar sozinho depois disso. Então, a minha casa era o point do grupo de oração. Todo mundo ia lá para casa, a gente convivia lá. Então, eu tinha muitas pessoas com quem eu podia compartilhar o que eu estava sentindo. Muitas pessoas que viveram situações parecidas com as minhas também, que perderam o pai e a mãe, e que conseguiram me ajudar nesse período. Interessante. Interessante, né? A gente precisa, literalmente, dessa ajuda, né? Que vem de Deus, que vem da fé, dessa experiência própria que nós temos com Deus, mas de pessoas concretas ao nosso redor, né? Seja numa ajuda, como a gente viu nos outros blocos, sejam de pessoas amigas que estão ali do lado, por vezes não vão saber nem o que dizer, né? Porque é difícil você nessa hora dizer alguma coisa, mas a presença mesmo já faz toda a diferença. Kaique, nós estamos falando uma coisa, como repito aqui, já foi dito, contraditória, mas diante dessa dor, dessa perda tão significativa, o que o Kaique conseguiu, e se conseguiu, extrair de algo positivo, tá, entre aspas aqui, ou de algum ganho frente a essas perdas? Eu acredito que a coisa mais positiva que eu consegui extrair das minhas perdas, no sentido de perder a minha família, foi a consciência da minha finitude. E isso hoje me aproxima de Deus. Olha só. A certeza de que a morte, ela alcançou aqueles que estavam perto de mim e ela vai me alcançar, né? Eu não só perdi, mas como as pessoas que convivem comigo vão me perder. E como eu tenho vivido, isso me leva a refletir todos os dias, como eu tenho vivido. Se agora eu fosse me encontrar com Deus, se agora fosse acontecer comigo o que aconteceu com os meus pais, como eu estou hoje. Sim, né? Essa consciência também da minha pequenez diante da humanidade, diante do mundo em si. A certeza de que Deus me ama, de que Deus se importa comigo, mas a consciência de que a minha vida passa, a minha vida se vai. Isso me fez ser bem desapegado, né? Não das pessoas, eu continuo uma das pessoas, porque uma reação que eu poderia ter, que não seria um fruto positivo, seria não quero mais amar porque eu vou perder. Eu não quero mais me aproximar de ninguém porque essa pessoa vai morrer, eu vou perder. Mas o desapego de coisas pequenas, coisas que às vezes travam um relacionamento, uma amizade, que travam a vida fraterna, e de aproveitar a presença da pessoa agora. Sim. Por isso que eu acho que, né, Jonathan, não tem como a gente desvincular que nós estamos falando dessa realidade, trouxemos um conceito psicológico, né, um entendimento, mas realmente a fé, ela nos dá subsídios, não é uma fuga, porque é notório quando a gente percebe uma pessoa que enfrenta uma perda, que estamos falando agora de pessoas, né, ou tantas outras, a reação que ela tem frente a isso. Não é que ela não sofra, não é que ela não sinta, ela não está isenta disso. Não é que ela esqueça, não é que ela tente distanciar, anular, enfim, não. Encara como todo mundo. Mas a fé te dá subsídios concretos, né? E se a gente for entender pela visão da fé, nós estamos continuamente, desde que nós nascemos, nós estamos perdendo a vida. Só que pela fé nós entendemos que nós estamos ganhando eternamente. Isso mesmo. Então, pela visão da fé, eu estou perdendo a minha vida. Eu já não tenho mais 20 anos, eu já, né, claro, perdendo no sentido que próprio nosso organismo. Nós vamos perdendo, né, a nosso desenvolvimento em si. Nós vamos envelhecendo. Só que pela fé nós vamos entendendo que vamos ganhando. Então, hoje o que você diz dessa questão da base da fé, que você disse que você teve a primeira perda, você não tinha tido uma experiência. Você consegue perceber uma diferença aí e como foi para você? Frente, claro, pessoas diferentes, mas da sua família. Antes da experiência e depois da experiência. Eu consigo e posso exemplificar com o que eu vivi quando a minha mãe morreu. Eu me senti chamado por Deus 1 mês antes da minha mãe falecer. Nossa. E eu vivi ali, aquele 1 mês. Minha mãe não estava doente, nada. Ela teve uma pneumonia que virou uma infecção generalizada e faleceu. Naquele 1 mês, eu vivi um período de intensa relação com Deus, de proximidade com Deus. Porque eu tinha me sentido chamado. Hoje eu sou seminarista e respondi esse chamado. Né? Aqui na Canção Nova, eu sou missionário. Mas a perda da minha mãe não me fez querer deixar de seguir a minha vocação. A perda da minha mãe, o sangue da minha mãe regou a minha vocação. Forte. Nossa. Porque quando a minha mãe faleceu, aí eu tive mais vontade de seguir a Deus. Não como fuga. E eu acho que Deus fez questão de me chamar antes da minha mãe falecer, porque se Deus tivesse me chamado depois, hoje, num dia em crise, eu ia pensar, eu fugi. Mas não. Aquela experiência que eu tive com Deus, a experiência que eu faço hoje, faz com que essas perdas sejam motivos para eu buscar a Deus. Até porque eu quero encontrar com os meus pais de novo no céu.
né? Então, a fé, ela me motivou a entregar minha vida para Deus, diante disso que eu sofri, diante do que eu perdi. E não de me fazer de vítima, não de entrar numa depressão, não de ficar triste. A fé, ela me deu força para viver. Ela me deu força para continuar vivendo, para continuar fazendo as coisas que eu fazia e para superar. Isso é muito importante, porque o seu exemplo é o exemplo de um adolescente que hoje, naquela época era adolescente, que hoje é jovem. E vai de forma contrária a todo tipo de rótulo que pode ser colocado sobre nós, que somos jovens, e que muitas vezes nós mesmos nos colocamos rótulos de somos uma geração fraca, somos uma geração Nutella, somos uma geração Bloco de neve. Bloco de neve, pelo amor de Deus. Então, e nós nos colocamos, as pessoas nos colocam, mas aqui está a prova concreta de que nós podemos lidar com todas essas situações, é claro. Todo ser humano na face da Terra está sujeito a frustrações, a perdas, à morte, né? Porque é uma realidade que nós convivemos. Mas ainda assim, nossa geração não está perdida e é possível ter um olhar de esperança. Olhando para você, eu tenho esperança. Não só nessa realidade de perda, mas na nossa juventude. Que nós somos capazes de lidar com situações como essa e de fazer uma leitura madura como essa, que, como você disse, Tiago, não usou da fé, nós não podemos mesmo usar da fé como uma fuga. Cara, fantástico, fantástico você dizer que o sangue da sua mãe foi o que regou a sua vocação. Meu Deus. Kai, o que você teria agora a dizer, né, como uma pessoa que experimentou? Aqui nós estamos falando de uma teoria, né? É importante a teoria para nos ajudar a entender o desenvolvimento, o que acontece, o enfrentamento, mas como um jovem que agora fala aí para tantos jovens e tantas pessoas que nos acompanham, que estão passando por um momento de perda e que estão sem chão. Eu perdi. Pode ser alguém, um ente querido, como pode ser um relacionamento de namoro, pode ser um emprego, pode, sei lá, são tantas, né? O que o Kaique, como alguém que experimentou e continua a sentir, né? Como você disse, está aí dentro. É claro, a superação ela vai acontecendo, mas não passa, não some, né? O que você iria dizer para esse jovem, para essa pessoa que nos acompanha, que hoje está passando por um momento difícil de perda nos seus diferentes âmbitos? Primeiro eu vou brincar. Eu acho que a pessoa poderia ler o livro de Jó. E Jó perdeu tanta coisa, né? Ali foi. Mas o meu conselho sincero é para não desistir. Não desistir, porque ter paciência consigo, experimentar tudo aquilo que comporta perder coisas grandiosas assim. O desespero ele pode vir, ele vem, a tristeza vem. Mas, com o tempo, é como uma onda que passa e vai arrastando tudo e aos poucos vai voltando a maré. E vai se assentando de novo. Então, a pessoa saber esperar, confiar em Deus, que aos poucos vai se assentar de novo. Não é fácil, mas tenha paciência e não desista, não. Está aqui o exemplo de um jovem que experimentou. Você também, quem sabe, poderia estar com esse microfone aqui na mão e também trazer a sua partilha, trazer o seu testemunho, porque com certeza você está passando por isso. Mas quando nós temos a nossa fé, que não é uma fuga, mas sim, é mais do que um subsídio, é aquilo que nos dá a base concreta para nós entendermos que tudo que está aqui vai passar. É doloroso, as perdas são, mas quando nós miramos o eterno, a nossa visão, que não se limita apenas ao que é terreno, nós não entraremos em desespero, mas sim a esperança ressurge no nosso coração. É por isso que agora a gente quer lançar para você aqui um pequeno desafio, que na verdade é um testemunho. Assim como o Kaique fez, você também pode fazer. Usando a hashtag Perdi, mas ganhei. Você vai relatar aí nas nossas redes sociais o que você perdeu e o que você ganhou com a sua perda. E depois a gente vai fazer um vídeo resposta frente à sua partilha, frente ao seu testemunho, aquilo que você vai trazer para a gente. Usando a hashtag. Marca a gente lá, @RevoluçãoJesus, com a hashtag Perdi, mas ganhei. O que você perdeu e o que você ganhou. Vamos espalhar isso. Ao espalhar, não é apenas uma hashtag, nós vamos espalhar a esperança para tanta gente que está aí, quem sabe, fechada em si mesmo e desesperada por sofrer as perdas. É isso aí. Tem uma frase no catecismo que é a citação de um santo que eu gosto muito. São Thomas More. Ele diz o seguinte: Deus não permitiria um mal se deste mal ele não pudesse tirar um bem ainda maior. Nós, quando temos um olhar de fé e de esperança, lançamos um olhar que aponta para essa frase. Capaz de se entregar à divina providência e reconhecer. Nossa, aconteceu um mal. Mas confiar em Deus e saber que Ele pode tirar algo ainda maior e melhor daquilo que aconteceu. E para encerrar, Tiago, eu acho que
é importante encerrar esse programa fazendo uma oração. Porque neste dia tão significativo e com este tema, o que nos sustenta é a vida de oração e que pode também ser o combustível para enfrentar toda essa realidade. Então, Vamos rezar. oremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, nós te entregamos todos esses que acompanham o programa Revolução Jesus. Nós nos abandonamos na sua divina providência e nos seus cuidados. E ao exemplo da sua mãe, a Virgem Maria, a Virgem das Dores, nós queremos nos confiar aos seus cuidados. E pedir também a intercessão da Virgem Maria, a Virgem das Dores, para que ela nos ajude nesta caminhada, que por vezes existem perdas, mas existe também um ganho eterno, a vida eterna. Amém, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Kaique, obrigado, brother. Obrigado, Thiago, por ter me convidado. Foi ótimo estar com vocês aqui. Você tem alguma rede social que o pessoal pode te seguir? Não. Não? Então tá ótimo, gente. Normal tem gente que não tem rede social. Olha aqui, tá um exemplo. É normal, eu não sou louco. Não é louco, não é, de maneira nenhuma. Valeu, Jonathan. Valeu, Thiago. Valeu, Kaique. Valeu, Tamo Jonathan. juntos, Revolução Jesus segue. O programa termina aqui, mas nós temos vídeos lá no Play Canção Nova que você pode acompanhar de conteúdos exclusivos e também as nossas redes sociais, @Revolução Jesus, para saber o que tá rolando nos bastidores do Revolução Jesus e também no acampamento Revolução que tá chegando, já tá aí. Então corre, se organize e venha vivenciar conosco essa experiência revolucionária. Valeu, forte abraço e a gente se vê. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.